pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, terça-feira, dia 24 de outubro de 2023. E bem, hoje o mercado opera em alta, ainda refletindo a queda nos juros futuros dos Estados Unidos na sessão de ontem e também na expectativa pela temporada de balanços que começa a ganhar volume nessa semana. Lá na Ásia, hoje, as bolsas fecharam majoritariamente no positivo, depois que saiu a pesquisa de atividade empresarial do Japão e da Austrália, e ambas vieram com sinal positivo. Lá na Coreia do Sul, a inflação ao produtor também veio abaixo do esperado, o que ajudou a impulsionar a bolsa coreana na sessão de hoje. Lá na Europa, o viés também é positivo, mesmo com os PMIs da Alemanha e da zona do euro, que saíram hoje e vieram em queda, o que sinaliza uma contração na economia europeia. Lá nos Estados Unidos, ontem o fechamento foi fraco, com a maior parte dos índices terminando o dia em queda. Dow Jones caiu 0,58, S&P caiu 0,17 e o Nasdaq fechou o dia com alta de 0,27%. O destaque positivo ficou para a melhora dos juros futuros americanos com títulos de 10 anos da dívida dos Estados Unidos, que caiu de 5% de juros ao ano para 4,84% no fim do dia. Essa queda veio depois da notícia de que o investidor institucional Bill Ackman, da gestora Pershing Square, ele tuitou dizendo que cobriu a posição vendida em títulos da dívida dos Estados Unidos. Fora isso, também ajudou na queda da taxa o aumento na procura, na compra dos títulos da dívida dos Estados Unidos, que são considerados ativos mais seguros do mundo em meio à tensão lá no conflito em Israel. Ainda nessa semana sai na agenda americana a inflação medida pelo PCE e também sai a primeira prévia do PIB do terceiro trimestre, que deve ajudar a gente a ter mais informações sobre como é que está a temperatura da economia americana. Nas ações, o destaque ficou para a Nvidia, que ontem subiu mais de 3%, quase 4%, depois que saiu na Reuters que a empresa está desenvolvendo um chip para computadores pessoais com tecnologia da empresa ARM Holdings. Hoje vão sair os balanços da Alphabet, que é a controladora do Google, da Microsoft e da Spotify, são os principais nomes aí para a gente acompanhar. Fora isso, também na agenda americana hoje sai a prévia do PMI de manufatura dos Estados Unidos, que deve dar para a gente também mais sinais sobre o ritmo de atividade econômica por lá. Atualizando os índices agora, S&P Futuro sobe 0,46, Eurostock 600 sobe 0,12, FTSE de Londres cai 0,11%. No Japão, o Nikkei fechou com alta de 0,32% e na China, o Xangai Composite alta de 0,78% hoje. DXY, dólar index está subindo 0,29%, juros de 10 anos do mercado americano subindo nessa manhã, alta de 0,52%, cotado a 4,86% no anual. O petróleo está subindo nessa manhã, o petróleo Brent está subindo 0,5%, cotado a 90 dólares e 31 centavos o barril, petróleo que fechou com leve queda ontem, hoje opera com viés de alta, ainda bastante sensível ao conflito lá em Israel. O minério de ferro teve uma forte alta hoje, nessa madrugada, lá na China, com o mercado especulando que o governo chinês deve anunciar novos planos para estímulos no setor de infraestrutura. Com isso, lá em Dalian, hoje o minério subiu 3,7%, fechou com uma alta aí bastante forte, terminou o dia cotado aos 118 dólares e 20 centavos a tonelada. Destaque também para alta de quase 10% para o preço do Bitcoin, depois que uma decisão judicial lá nos Estados Unidos sinalizou que a SEC, que é o equivalente à CVM deles lá, deve aprovar a constituição de um ETF baseado em Bitcoin no mercado à vista. E por aqui ontem o Ibovespa fechou o dia com queda de 0,33%, terminou nos 112.785 pontos. O dólar recuou 0,3% e terminou o dia nos R$ 5,02. A curva de juros por aqui acompanhou a melhora dos juros lá nos Estados Unidos e fechou o dia com queda em quase todos os vencimentos. O destaque ontem ficou para o tombo da Petrobras, que ontem caiu 6,6% e perdeu 32 bilhões de reais de valor de mercado. A queda veio como um reflexo do anúncio da empresa de que o Conselho aprovou a submissão de uma proposta para rever o Estatuto Social da companhia em Assembleia Geral para criar um fundo de reserva de remuneração de capital. O time de análise do Citibank diz que essa nova reserva pode dar mais flexibilidade para a empresa para pagar ou não dividendos futuros. Além disso, a companhia também anunciou uma proposta para mudança na política de nomeação de funcionários da alta administração e também do Conselho Fiscal. A Vale também pesou no índice ontem, fechou com uma queda de 0,19%, seguindo a queda do minério de ferro na sessão de ontem. Destaque de alta ficou para a CVC-B3, que ontem subiu mais de 9% depois de cair 6 dos últimos 7 pregões, estão se recuperando aí depois de sucessivas quedas. A Gol também foi um destaque de alta, ontem se valorizou em 5,5%, se beneficiando da queda do petróleo também na sessão de ontem. A agenda por aqui hoje está mais vazia, então o mercado local deve ficar mais sensível ao movimento internacional, então é importante a gente acompanhar o que é que está acontecendo lá fora. Bom, esses são os destaques para o dia de hoje, eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia, um grande abraço, valeu e até amanhã.